Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fide. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos continuar então o estudo da Escolinha da Divina Vontade, os trechos do Livro do Céu, do volume 10 ao 20, no estudo 19, volume 14, 6 de abril de 1922. Efeitos dos atos feitos no divino querer. Na divina vontade, a alma se põe a nível de seu Criador. Interessante, maravilhoso. A gente entender o efeito de um ato no divino querer, porque aí esse conhecimento vai arrebatando a nossa alma quando a gente entende o que é viver na divina vontade. O livro do céu inteiro, Deus está falando os efeitos, o que é viver na vontade divina, para nossa inteligência contemplar isso e a nossa vontade se render. Então, o efeito, o saber, o conhecer, os efeitos, o que é um ato na divina vontade, o que é viver na divina vontade. Então, o que ele está falando aqui? A alma se põe a nível de seu Criador. Aí você fica assim, eu quero isso, é isso, eu quero. Qual é o efeito de um ato na divina vontade? Ele vai explicando e falando, e você vai ficando cada vez mais arrebatado, encantado com com o que é viver na divina vontade. Então é por causa, não tem como a nossa vontade querer se não sabe que existe esse dom, né? Então o livro do céu vem falar que Deus quis, né? Já fez, quis devolver esse dom para as almas. E o que é esse dom que a gente não conhece? Adão e Eva viveram e renunciou a esse reino por livre e espontânea vontade, como foi falado no estudo 58 da escola, da divina vontade. Deus falando como que foi tudo a criação do homem, a criação da criação, né? E o homem, por livre e espontânea vontade, quis fazer sua vontade, então abriu mão, renunciou a esse reino. E Deus não falou, e a gente não sabe como era a vida de Adão e Eva, como era. Como eles viviam essa santidade original, a gente não sabia. E aí Deus vem falar, mas a gente não vive, como foi falado na escola, a gente não vive igual Adão e Eva viviam. Não é a mesma coisa. A gente não recebe o dom como Adão e Eva recebeu, a gente recebe através de Jesus. É por ele que a gente recebe o dom de viver na divina vontade. É ele em nós. A gente vive a vida que ele doa, né? Os atos que Jesus fez. Vou fechar uma porta aqui que eles me conversando alto.
Então aí ele fala que na divina vontade a alma se põe a nível de seu Criador. Encontrando-me no meu habitual estado, o meu doce Jesus transportou-me para fora de mim mesma e fez-me ver multidões de povos que choravam, sem abrigo, em poder da maior desolação. Cidades derrubadas, ruas desertas e inabitáveis. Não se viu outra coisa que montões de pedras e escombros. Só um ponto ficava intacto sem ser tocado pelo flagelo. Meu Deus, que pena ver essas coisas e viver. O cenário parece cenário de guerra, né? Sem abrigo, multidões que choravam sem abrigo em poder da maior desolação, cidades derrubadas, ruas desertas e inabitáveis. Não se via outra coisa que montões de pedras e escombros. Só um ponto ficava intacto sem ser tocado pelo flagelo. Meu Deus, que pena ver estas coisas viver. Eu olhava para meu doce Jesus, mas ele não queria me ver, mas chorava amargamente. E com voz entrecortada pelo pranto me disse: Minha filha, o homem pela terra esqueceu o céu. É justo que ele venha tirar do que é terra e vá errante sem poder encontrar onde refugiar-se, a fim de que se recorde que existe o céu. O homem pelo corpo esqueceu a alma. Portanto, tudo ao corpo, os prazeres, as comodidades, suntuosidades, o luxo e demais. Enquanto a alma está em jejum, privada de tudo e em muitos morta, como se não a tivessem. Então é justo que seja privado o corpo, a fim de que se recordem que tem uma alma. Mas, ó, como é duro o homem. Sua dureza me obriga a golpeá-lo demais. Talvez sob os castigos possa amolecer. Meu Deus. Não é a situação que a gente está vendo, né? O homem pela terra esqueceu o céu. Então é justo que venha lhe tirar do que é terra e vá errante sem poder encontrar onde refugiar-se. Tudo que acontece de flagelo na terra é permissão de Deus. Deus permite. Não é a vontade dele desejada. Ele não tem nenhum prazer em ver o ser humano sofrendo. Ele chora. É o que ele está vendo aqui. Ele está castigando o homem, está tirando todos os apoios humanos para o homem se lembrar do céu. Tirando a terra, tirando o que é terra, para o homem se lembrar que existe o céu. Mas Jesus chora. Ele chora amargamente. Ele estava em pranto, chorando. Então, ele permite porque tem um propósito de salvação, é correção, né? Um pai que corrige o filho. Mas quanto mais o filho é rebelde, mais o castigo tem que ser mais duro. Filho, você ouviu o que o papai falou? Fecha aí. Quanto mais o filho é rebelde, e aí vem meu filho rebelde aqui no meio do vídeo. Eu falei para ele, não, o pai dele falou, não abre a porta que a mamãe está ocupada. E ele vem. E aí, quanto mais o filho é rebelde, mais o castigo tem que ser duro. Igual eu falei com meu filho, né? O pai falou, eu falei. Então, se ele continua teimando, eu tenho que tomar uma atitude mais drástica. Aí não dá para ficar só falando. Porque eu já falei, eu já avisei. Não vem no quarto, não abre a porta. Né? Já foi avisado 2 vezes. Se ele continua rebelde, se ele continua não me ouvindo, eu vou ter que fazer outra coisa. Né? Não vai dar para ficar só falando. Deus é igualzinho. A gente só é assim porque Deus é assim. Deus fala, e aí não, o homem não escuta. Então vem mais castigo para o homem ter amolecer e lembrar que existe o céu. Então ele está tão apegado com a terra, as pessoas estão tão apegadas com a terra, tão apegadas, que o sinal é ter tanto castigo para não ter onde se apoiar, só sobrar Deus, entendeu?
Quando vai acontecendo esse tanto de coisa, o homem vai vendo, não tem para onde correr, não tem para onde ir. A gente não encontra, o homem não encontra mais estabilidade nas coisas da terra. Não encontra estabilidade, não encontra paz. Então, essa paz que tanto se fala, que o Papa fala que tem que vir a paz, e todo mundo, a paz, não existe paz sem Deus. Não existe, enquanto o homem não voltar para Deus, não há que se falar em paz, não tem paz, onde não tem Deus, porque o homem na vontade humana, e é o homem vivendo na vontade divina, fazendo a vontade de Deus ou vivendo com ela. Se não tiver isso, não tem paz na terra, não tem para onde correr. A substância, Deus falou no estudo 58 da escola, a substância da felicidade do homem é o reino da divina vontade. A substância da alegria, da paz, da felicidade é a divina vontade. Ele nos criou e deu como dote a divina vontade, junto com a divina vontade, deu ele mesmo à nossa disposição. Se a gente vive fora desse reino que Deus criou, não tem felicidade, não tem paz, não tem alegria. Ah, não tem sim, é maravilhosa a vida, a felicidade, a terra, dinheiro. Tem felicidade? Você vê, você tá vendo um monte de castelo de areia caindo, gente preso. Tanto dinheiro, tanta riqueza, avião, não sei o que, preso, prisão. Pedro, a mamãe falou, o papai já pisou. Sai da nave. Eu tô gravando o vídeo. Pega e sai daqui agora. A mãe tá aqui de novo. Isso. Ó, gente, tá vendo? Tá tudo escancarado, né? É castelo de areia que cai. Tá vendo aí a situação do povo de muitos que colocam sua confiança no dinheiro e começa a querer sempre mais e mais e mais dinheiro e acaba fazendo coisas erradas, e aí tá aí, prisão e perdendo e um monte de coisa. Só para todo lado tem cruz, tem perca, e é justamente Deus querendo chamar a atenção do homem para voltar para ele. E aí ele fala, o homem pelo corpo esqueceu a alma, portanto tudo ao corpo, prazer, comodidade, suntuosidade, luxo e demais, que é enquanto a alma está em jejum, privada de tudo e em muitos morta. E a gente vê um monte de gente fazendo pacto com o demônio escancarado. Nem esconde mais, não está escondido. A gente falava assim, isso não existe não, muita gente fala que os artistas fazem pacto com o demônio, mas isso é mentira, isso é coisa da cabeça dos cristãos, que é coisa de gente que não que isso é mentira, não existe isso não, isso é mentira. É verdade. E hoje eles mesmos falam. Eles falam. Tem vídeo na internet deles mesmos falando. Eu fiz pacto com o dono aqui da terra. O dono aqui do mundo. Eles mesmos confessam que fez e só tem prejuízo. Só tem assim. Eles ganham. Luxo, suntuosidade, fama. Mas vivem hoje numa tristeza. Muitos tristes. Não vê significado. Até eu vi acho que é o Brad Pitt, não sei, um bem famoso falando isso. Eu construí um monte de coisa, mas não vejo sentido em nada. Tô triste, um vazio, não tô feliz. Então,
tudo para o corpo. E para ter esses prazeres, essas comodidades, suntuosidade, luxo, eles fazem tudo, pacto com as trevas, como se a alma, como se nem tivesse alma. Entrega a alma para o demônio, entrega ela para ter luxo, para ter essas riquezas. A alma fica privada de tudo. E em muitos morta, como se não a tivessem. Mas não é só. Isso aí é o extremo, né? Isso é o extremo. Vender a alma, fazer pacto é o extremo. Mas tem gente que vive na mornidão. Tá na igreja. Tá rezando, mas a alma tá em jejum. A alma tá em jejum, porque só vive na igreja pedindo coisas materiais. Vive pedindo, reza, quando fala com Deus, é para pedir. Então não tem uma vida espiritual, apesar de ter. Pode ter, viver assim, uma vida de mornidão. A alma está em jejum. Então tem almas que estão mornas, doentes, bem doentes, e em outras mortas. Falou, como se não tivesse. Tem gente que não acredita em Deus, fala que Deus não existe, só existe a Terra, então vamos aproveitar o máximo que puder aqui da Terra e o que é necessário para ter mais coisa aqui na Terra. Fazer pacto com as trevas, eu faço e faz e tudo. As coisas da Terra. Então é justo, aí Deus está falando, então é justo que seja privado o corpo. E aí vem coisas para poder para a pessoa enxergar que não vale a pena. Aí vem o sofrimento é amor puro de Deus, para a pessoa enxergar que ela tem uma alma e cuidar da alma, e a alma que importa, a fim de que se recordem que tem uma alma. Mas ó, como é duro o homem, que ele tem que pesar tanto a mão, que a justiça tem que pesar tanto para amolecer o coração do homem. E Jesus chora e está em pranto. Sua dureza me obriga a golpeá-lo demais, tá vendo? É aquele filho que fala, e ele continua não ouvindo. E ele manda castigo e não ouve mesmo assim. Então tem que pesar mais a mão. Talvez sobre os castigos possa amolecer. Eu me sentia dilacerar o coração. E ele continuou. Tu sofres muito ao ver o mundo querer estremecer, e a água e o fogo sair de seus limites e lançar-se contra o homem. Por isso voltemos juntos à tua cama e rezemos juntos pela sorte do homem. No meu querer sentirei teu coração palpitante sobre toda a face da terra, que me dará um palpitar por todos que me diz amor. E enquanto castigar as criaturas, teu batimento se interporá para fazer que os castigos sejam menos duros e levem ao tocar-lhes o bálsamo do meu amor e do teu. Então a gente vê, quando a gente vive na divina vontade, Deus coloca no nosso coração o amor que ele tem pelas almas. O amor que ele tem pelas almas, ele coloca no nosso coração. Então quando a gente vê, e é tão maravilhoso quando ele fala qual é o efeito de viver na divina vontade. O que é? Porque você ama muito as almas. Você quer que todos se salvem. Você não quer o mal de ninguém. Você só quer o bem para todo mundo. Você quer que todo mundo se salve. Você quer o que Deus quer. Você ama como Deus ama as almas. E aí, quando ele fala que o que você sofre como ele está falando aqui, né? No meu querer, sentirei teu coração palpitante sobre toda a face da terra, que me dará um palpitar por todos que me diz amor. E enquanto castigar as criaturas, teu batimento se interporá para fazer que os castigos sejam menos duros e levem ao tocar-lhe o bálsamo do meu amor e do teu. O amor maior não é só assim, a gente ama suas almas, é por Deus. Mas esse amor é porque Deus ama e a gente ama. Você saber que as criaturas estão desse jeito, não amam a Deus, e que você ama em nome de todos, que ele olha para o seu coração e recebe o amor que ele não recebe de todos. Meu Deus, isso é um bálsamo. É um bálsamo, é um assim, porque você quer que você ama tanto a Deus,
com o amor dele, é um amor tão forte, e você quer que ele seja amado por todos. Aí você vê ele chorando, porque não é amado pelas criaturas. E ele fala para você, eu recebo do teu coração um amor que eu não recebo de todos. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Aí você vai ler no livro do céu, ele vai escrevendo na sua alma essas verdades, e você vai falando, meu Deus, só fica cada vez mais encantada, mais num labirinto, como ele falou na escola, num labirinto que você toca essa beleza. Uma vez que você toca, você não consegue parar não consegue voltar atrás. Porque você se apaixona por Deus, você quer só o que ele quer, só quer consolar ele. Você vê que ele está chorando, você quer consolar. Aí ele fala, no meu querer sentirei teu coração palpitando sobre toda a face da terra, que me dará um palpitar por todos que me diz amor. Meu Deus, eu não preciso mais nada. Eu esqueço todos os meus problemas, esqueço tudo. O que eu tiver de problema, deixo no coração de Deus, e ele vai resolver quando quiser resolver, do jeito dele. E é incrível quando ele resolve as coisas, do jeito que ele resolve as coisas da nossa vida. Você não preocupa, não precisa preocupar, não. Você abandona. Fica com Deus, olhando para ele. Então, ele fala isso, você fala, nossa, não preciso mais nada. Você vai encontrando meu coração vai estar te dando amor o tempo todo, por todos. Nossa, o que mais quero é te amar por todos. E é possível, na divina vontade é possível. Então, o que mais que eu tenho que fazer? Mergulhar mais ainda nesse mar, se adentrar mais ainda nesse mar. E aí em direção às criaturas. Ele está recebendo o seu amor em nome de todos. E enquanto castigar as criaturas, teu batimento se interporá para fazer que os castigos sejam menos duros, vai aplacar a justiça. E levem ao tocar-lhes o bálsamo do meu amor e do teu, e vai tocar os castigos, vai cair os castigos, não vai parar de ter castigo, mas o castigo vai levar junto a luz para a criatura se converter. Porque ninguém se converte se Deus não manda uma luz muito poderosa, uma graça muito grande de Deus. Só Deus só por Deus não tem como a criatura se converter por ela mesma e ver a luz, entender a verdade. É só quando Deus toca no coração que acontecem essas conversões. E aí o castigo vem e vai o castigo junto com o amor de Deus e o seu. Você quer junto com Deus a salvação das almas, e ele fala que como você quer junto com ele a salvação, ele dá o mérito dessa salvação, uma coisa incrível, assim, impressionante. Então, e isso acontece, a gente vê relatos, né, de conversões, assim, de pessoas que estavam numa vida de sofrimento muito grande, que aconteceu isso aqui, que elas estão passando por esse sofrimento, e que elas se convertem, assim, em umas conversões incríveis. Que enquanto ele castiga, toca também o amor e a pessoa se converte naquele momento de sofrimento. Eu vi hoje um cara falando, e falou na escola também sobre isso, né, das conversões incríveis que a gente vê. Que Deus tem o poder de transformar uma alma, assim, de renascer, sabe, de limpar tudo. Ela voltar a ser como saiu das mãos de Deus. Não importa o pecado que ela tenha feito, se ela foi assassina. Ele falou isso na escola, né? Não importa se é um assassino, Deus restaura aquela pessoa ali de uma forma incrível. Aí hoje eu estava vendo, Jesus me mostrou um vídeo de um cara que aconteceu isso agora recente. Ele era muçulmano. Então ele falou assim, eu era muçulmano desde pequenininho. O que eu pensava dos cristãos, eu tinha ódio dos cristãos. Eu falava assim, a única coisa que eu não quero ser na minha vida, eu posso ser tudo, menos cristão. Ele falava isso. Aprendeu a ter ódio desde pequeno dos cristãos. Ele era do Líbano. E aí ele falou que ele depois foi morar, adulto, ele foi morar não sei aonde, Paraguai, eu acho. E ele era terrorista, assassino, usava droga, tudo quanto é coisa errada que ele estava fazendo. E ele falou que nem a morte conseguia, ele teve situações que ele quase morreu várias vezes. E teve um dia que ele morreu, ele estava no cemitério, ele ficou no IML 3 dias. E quando estava para ser enterrado, ele não estava morto.
que ninguém acreditava, nem a morte alcançava ele, mas é que Deus não tinha propósito, nem não morreu. E aí ele disse que numa dessas que ele estava sofrendo muito, ele falou assim: eu sei que tem alguém que tem um Deus, eu não sei quem é o nome, que tem alguém acima de tudo, que criou tudo isso. Ele rezou e falou que... Como é que foi que ele falou? Ele falou assim: pode ser, eu não sei o nome desse Deus, mas eu sei que tem um. Que se ele existe, que se ele se apresente para mim. E se ele se apresentar, eu vou seguir ele o resto da minha vida. Se esse Deus se apresentar para mim, aparecer para mim, se apresentar para mim, eu vou seguir ele o resto da vida. Ele fez essa oração. No momento de muita dor que ele estava sentindo, estava bem numa situação bem difícil, ele fez essa oração. Aí ele estava lá e passou um pastor missionário lá da fronteira, lá não sei aonde que ele estava. E foi falar com ele do evangelho, de Cristo, de Jesus e tudo. E ele começou a brigar com o cara: você não quer nada, não sei o quê, eu vou te matar. Aí na hora ele lembrou da oração que ele tinha feito. Aí na hora veio uma luz muito forte. É essa hora que Deus toca na alma e mostra na inteligência a luz muito clara. E ele falou assim: então eu vou seguir. E seguiu Jesus, está até hoje, e falou. Aí ele falou assim: pode vir qualquer pessoa e falar que o que eu falei é heresia, que isso não existe. Não tem como tirar isso do meu coração. Pode ser quem for falar o que for de Jesus, que não é, que é errado, que é mentira, porque é muçulmano, imagina. Pode falar o que for. Ninguém consegue tirar do meu coração o que eu vivi. Ninguém consegue tirar. O que eu vivi aqui é intocável. Não tem como tirar o que eu vivi. E eu sigo e eu sou de cristão. Então Deus faz coisas incríveis. E foi na hora do sofrimento, que é o que Jesus está falando aqui. Teve que tocar o corpo e ele quase morreu para poder amolecer o coração dele. Foi até o fim, assim. Ele ficou 3 dias, acho que foi 3 dias que ele falou. No mesmo tempo que Jesus ficou, né? No mesmo tempo que Jesus ficou e ressuscitou. Então, quando Jesus fala, né, eu morri para te dar a vida, é real, muito real isso. Aconteceu com ele a mesma coisa. O que Jesus viveu, ele doa pra gente. Então, ele viveu e ficou 3 dias praticamente morto e levantou. Então, assim, incrível o que Deus faz. Na hora do sofrimento. Que a pessoa não se converte, não quer saber, tá rebelde, coração duro. Na hora do sofrimento, ela pede arrego. Né? Como fala, na hora que o avião tá caindo, minha colega falou. Ela falou assim: eu tava viajando, não sei pra onde, Pernambuco, e teve uma turbulência muito forte, que todo mundo já tava assim, que ia cair, não tinha jeito. O piloto já tinha falado que não tava conseguindo fazer o avião subir de novo, tava em queda, né? E ficou uns 10 minutos assim. Aí eu falei: e aí, como é que ficou as pessoas? Ela falou: todo mundo pegou um na mão do outro e começou a rezar. Não teve um que não rezou. Todo mundo começou a rezar. Na hora que a morte chega, estava assim, muito perto da morte, a gente já pensou: morrer, não tem jeito, todo mundo despedindo, um despedindo do outro. E todo mundo rezando. Nessa hora, não queria saber se era católico, evangélico, se tinha religião, se não tinha. Todo mundo chamando por Deus. Então, isso que acontece. Então eu fiquei aflitíssima, muito mais porque ao retirar-nos, meu doce Jesus se escondia em meu interior, tão dentro que quase não se fazia sentir mais. Que pena, que dor. O pensamento dos flagelos me aterrorizava, sua privação me dava penas mortais. Agora, neste estado, tratava de fundir-me no santo querer de Deus e dizia: meu amor, no teu querer o que é teu é meu, todas as coisas criadas são minhas, o sol é meu, e eu te dou em correspondência, a fim de que toda a luz e calor do sol, em cada raio de luz de calor, te diga que eu te amo, te adoro, te abençoo e te peço por todos. As estrelas são minhas, e em cada cintilação de estrelas selo meu te amo imenso e infinito por todos. As plantas, as flores, a água, o fogo, o ar são meus,
e eu os dou em correspondência, para que todos te digam, e em nome de todos, te amo com aquele amor eterno com o qual nos criou. Mas se quisesse dizer tudo, me estenderia muito. Então Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: minha filha, como são belas as orações e os atos feitos em meu querer. A criatura se transforma no mesmo Deus Criador e lhe dá a correspondência do que ele lhe deu. Tudo o criei para o homem e tudo a ele doei. Em minha vontade, a criatura se eleva em seu Deus Criador e o encontra no ato no qual criou todas as coisas, para dá-las em dom. E ela, trêmula diante da multiplicidade de tantos dons, e não tendo nela a força criadora para poder criar tantas coisas por quanto recebeu, oferece suas mesmas coisas para retribuí-lo em amor. Sol, estrelas, flores, água, fogo, ar, te dei para te dar amor, e você, com reconhecimento, os aceitou. E pondo em comércio meu amor, me deu a correspondência. Assim que sol te dei, sol me deu. Estrelas, flores, água te dei, e você os deu a mim. As notas do meu amor ressoaram de novo sobre todas as coisas criadas. E com voz unânime me deram o amor que fiz correr sobre toda a criação. Em minha vontade, a alma se põe ao nível de seu Criador, e em seu próprio querer recebe e dá. Oh, que competição entre criatura e Criador! Se todos pudessem vê-la, ficariam estupefatos, ao ver que em minha vontade, a alma chega a ser um pequeno Deus, mas tudo em virtude da potência de minha vontade. É incrível, né? Nossa, é maravilhoso. Deixa eu entender essa parte aqui. Como são belas as orações e os atos feitos em meu querer. A criatura se transforma no mesmo Deus Criador. Ele dá a correspondência do que ele lhe deu. O mesmo Deus Criador. E cria novas coisas para Deus. Deus criou tudo para o homem. Deus criou tudo para o homem, por amor ao homem. E a criatura, na divina vontade, cria coisas para Deus, com a potência de Deus, com o poder de Deus, com as mesmas coisas que Ele te dá. É Ele em você, só que é Ele criando através de você novas coisas, novos céus, novos sóis, nova terra, novas flores. Mas a gente não cria flor mesmo material, a gente cria atos de amor para Deus. O sol cria novos sóis, mas é novos sóis de conhecimento, de entendimento, de luz, dos propósitos de Deus, mas é com Deus. Então você torna-se criador. Deus criou o sol significa luz, conhecimento, vida. O sol significa vida, não existe vida na terra sem o sol. Então você cria luz que cria vida nas criaturas, nas almas. Deus criou o sol para ser vida das criaturas, dos corpos, né? Na divina vontade, você cria sóis para as almas também, mas para as almas. Deus cria através de você luz para ser vida para as almas, que é conhecimento, que transforma a alma. E esse conhecimento transforma a alma em um novo sol, e esse sol vai... Então, são novos sóis, porque se uma alma entende o que Deus fala, essa luz de Deus, e passa para outra alma, essa outra alma também se torna sol e também cria. Então, são milhões de sóis. Cada luz é um sol. Cada entendimento, cada conhecimento sobre Deus. Então, o homem, ele é incrível. O homem é incrível, é a imagem e semelhança de Deus. Deus é criador, o homem se torna criador, só que junto com Deus. E cria, meu Deus, coisas incríveis junto com Deus. Mas essas coisas incríveis não é assim, um sol material. É espiritual, é luz, é conhecimento, é vida, alegria, felicidade, junto com Deus, ordem, paz. Tudo eu criei para o homem, tudo a ele doei. Então a gente cria, tudo que a gente faz é para Deus. Os atos mais simples da nossa vida é tudo criação para Deus. Tudo criação para Deus. Cada ato que você faz, você quer dar para Deus tudo que Ele te deu de volta. Respirar, dormir, falar, principalmente falar, porque é o verbo se manifestando através da gente, da nossa boca.
Em minha vontade, a criatura se eleva em seu Deus Criador e a encontra no ato no qual criou todas as coisas para dá-las em dom. E ela, trêmula diante da multiplicidade de tantos dons, e não tendo nela a força criadora para poder criar tantas coisas por quanto recebeu, oferece suas mesmas coisas para retribuí-la em amor. Você não tem capacidade de criar nada sem Deus. Você pega ele mesmo, porque ele falou no Estudo 58. Eu dei como dote a minha vontade e eu mesma à disposição da criatura. E tudo foi criado a partir da vontade de Deus. Tudo provém da vontade de Deus. Ela é a fonte. Então, se você tem a vontade de Deus como dom, pega de novo essa vontade, recebe de novo porque Ele quer te dar e você quer, você cria coisas para Ele. Ele criou para você, você cria para Ele. Ele criou com a vontade dele, você cria também com a vontade dele para Ele. Ai, meu Deus, que lindo. A gente oferece as mesmas coisas para retribuí-lo em amor. As mesmas coisas. Eu crio com a vontade dele. É a vontade dele que criou tudo. Então você cria com a vontade dele. Com ele em você. Sem ele em você é impossível, mas com ele em você. Não tendo nela a força criadora para poder criar tantas coisas por quanto recebeu, oferece suas mesmas coisas. Eu não tenho a força criadora, mas ele coloca em mim, ele mesmo. Sol, estrelas, flores, água, fogo, ar te dei para te dar amor. E você, com reconhecimento, os aceitou. E pondo em comércio, meu amor me deu a correspondência. Assim que sol te deu e sol te dei e sol me deu. Estrelas, flores, água te dei e você os deu a mim. As notas do meu amor ressoaram de novo sobre todas as coisas criadas. E com voz unânime me deram o amor que fiz correr sobre toda a criação. Em minha vontade, a alma se põe ao nível do seu Criador. E em seu próprio querer recebe e dá. Tá vendo? É tudo a vontade divina, em Deus e na criatura. Por isso que a criatura se põe no nível do seu Criador, porque ele dá a vontade dele como dote para você. E cria através de você. Ó, que competição entre a criatura e o Criador. Se todos pudessem vê-la, ficariam estupefatos ao ver que em minha vontade a alma chega a ser um pequeno Deus, em minha vontade. Mas tudo em virtude da potência de minha vontade. A criatura só pode ser criador e criar com a potência da vontade divina. A vontade humana não faz nada, ela é a fonte de todos os males. É o contrário, é o oposto. É fonte do reino das trevas. Que é um reino que só traz infelicidade, que é o que estava falando na escola. Esse reino das trevas, estava explicando sobre o homem, que a gente fala muito no nada, né? No nada do homem. Mas o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. A gente tem uma potência de criar na vontade divina coisas incríveis. Mas se a gente vive na vontade humana, cria um monte de coisa, só que é tudo trevas. E o demônio, ele usa essa vontade humana, ele só faz esse monte de coisa que tem na Terra por causa que o homem entrega a vontade para ele, né? E aí é o reino das trevas. Mas esse reino das trevas só tem morte. Só ódio e morte. E o que parece ser bom, tudo passa. É coisas que passam, não são coisas eternas. O que tem no reino das trevas, tem muita coisa. A pessoa fica rica. Cai tudo. São coisas perecíveis. E não, agora as coisas de Deus são eternas. Eternas nunca acaba. Não tem nem comparação. E a pessoa fica num vazio. Que glória a Deus que ela fica sofrendo. E esse sofrimento faz ela acordar para entender que tem alma. Quando a gente vê uma pessoa rica falando que tá sofrendo, que tem um vazio, glória a Deus. Porque aí ela vai entender que ela tem uma alma, que a felicidade, a substância da felicidade é Deus, está na divina vontade. Ela pode procurar e ter bilhões de riqueza, de dinheiro, que nunca vai ser feliz, nunca, se não tiver a vontade divina. Incrível esse trecho, meu Deus, incrível. Obrigado, Senhor. Amém, filho de Jesus, eu confio em vós, amém.